Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Zago Tatu e nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas de vocês a respeito desses três estilos de máquinas. A máquina de bobina tradicional, certo? A máquina Direct, rotativa, e a máquina PEN, rotativa também, ok? Então muitas pessoas estão me perguntando qual é a melhor máquina para começar, qual a diferença entre uma máquina e outra máquina, qual a diferença entre a máquina de bobina em relação a peso, em relação a batida, em relação a torque, voltagem, qual a diferença desse tipo de máquina de bobina em relação aos outros estilos de máquinas que a gente tem disponível aí, as três máquinas mais comuns que a gente tem disponível para comprar hoje em dia na internet aí. Então, para ajudar essa galera que está iniciando, eu estou fazendo esse vídeo aqui para tirar de vocês todas as dúvidas e esclarecer realmente o que vocês precisam para poder escolher qual máquina começar o vosso trabalho, tá ok? Então vamos começar pela máquina de bobina, que eu considero a máquina mais tradicional, certo? É a máquina mais antiga e mais usada pelos tatuadores veteranos aí até uma certa época, tá ok? Então eu vou explicar o porquê essa máquina em muitos casos está sendo deixada de usar, mas é uma super máquina. E eu sempre digo, máquina de bobina é máquina para toda a vida, tá ok? As bobinas jamais vão queimar se você usar elas na voltagem certa, na amperagem certa. E um problema que pode acontecer talvez com a máquina seria quebrar esse par de molas, né, o joguinho de molas. No caso essa aqui é inteiriça, mas a maioria das vezes você compra a mola traseira e a dianteira separadamente. Aqui a gente tem o parafuso de contato, onde vai fazer a máquina vibrar, né? Vai entrar energia, que é a parte positiva, e a parte negativa atrás, em relação ao capacitor, dependendo da maneira que o capacitor está ligado, né? Geralmente ele é ligado o negativo atrás e o positivo nesse fio da frente. A função desse capacitor é filtrar a faísca aqui na mola com esse parafuso de contato, para que ela possa ter um rendimento, um desenvolvimento melhor no trabalho da tatuagem. Bom, o primeiro ponto negativo dessa máquina é que ela é bem mais pesada do que as máquinas normais, tá certo? Gira em torno de 200 a 300 gramas uma máquina de bobina. Pelo fato dela ser uma carenagem, né, que a gente chama de chassis de aço em muitas vezes, tá? Essa daqui é de alumínio, ela é um pouco mais leve. Então para você identificar se a máquina é de alumínio, porque ela é pintada, né, não dá para você saber, você vai observar aqui embaixo. Se ela tiver essa peça aqui, que chamamos de yoke, certo? É um nome em inglês, né? Yoke seria um suporte de aço para poder garantir o fluxo de energia magnética entre as bobinas, os núcleos das bobinas, nessas duas partes de dentro da bobina. Vai entrar energia, vai rodar energia aqui, provocando um campo magnético que vai puxar essa parte do batedor atrás, né? Na realidade a gente quase não percebe isso, mas ela funciona dessa maneira, ela puxa a parte de trás também. E aí ela vai passar a carga para a parte da frente, transformando em ímã essa ponta aqui também dessa bobina. E vai puxar na frente, tá ok? Então ela vai fazer esse movimento de empurra e puxa aqui. Na realidade ela só puxa porque quando a energia passa ao redor dela e ela imanta, ela vai desemendar essa mola aqui, cortando a energia. Dessa maneira a mola traseira, né, esse fluxo da mola traseira vai empurrar para cima, para que ela possa ter o contato novamente. Então ela faz para baixo, para cima, numa velocidade aí de em torno de 2.000 a 3.000 batidas por minuto, dependendo da voltagem que você colocar na fonte, tá certo? Então esse tipo de máquina eu considero uma máquina para toda a vida, porque os pontos fracos dela são muito pequenos, né? Que seria queimar o capacitor, se estiver usando muita energia na fonte, ou então quebrar a mola, né? Porque a mola vai vibrar muito, além do que é o que ela aguenta, né? A frequência de batidas dela. Então pode até quebrar, mas a durabilidade é em torno de 1 ano, 2 anos, 3 anos uma mola dessa, se a pessoa trabalhar de uma maneira normal, tá certo? Então, esse tipo de máquina aqui, você pode usar esse corpinho da biqueira que a gente chama de grip, ok? E você pode usar essa ponteira descartável, plástica, ok? Ela vai entrar aqui e você parafusa e monta a sua caneta, certo? Você pode usar também essa biqueira descartável inteiriça, para você poder ter uma maior qualidade no seu descarte, né? Para você não ter perigo de precisar de uma esterilização. Dessa maneira você vai usar
apenas a agulha, certo? Você vai usar a agulha tradicional, normal. Você vai usar a agulha nela, entendeu? E vai encaixar aqui dentro, beleza, e encaixar na máquina, certo? Então, isso também funciona para esse estilo aqui. Só que esse daqui você, depois do término da sua tatuagem, você vai jogar fora, descartar no Descarpac as duas peças, ok? Nessa daqui você vai descartar apenas a agulha e essa ponteira descartável, e essa daqui, que é uma peça de alumínio anodizado, por isso que ela é preta, ela não é uma pintura, ela é um trabalho químico que é feito aqui, e essa peça é de aço inox. Então, isso daqui deve passar por uma esterilização depois do trabalho da tatuagem. Então você vai descartar isso, e isso aqui você vai ter recorrente para você usar depois de uma esterilização certa. No caso, você vai precisar de um autoclave ou de uma empresa que faça esterilização profissional para você ter a maior garantia de qualidade em relação à asepsia desse material aqui. Aqui ele já vem esterilizado em óxido de etileno, que é a esterilização hospitalar, e é totalmente seguro. Você vai usar e vai descartar da maneira correta que os tatuadores sempre fazem, no Descarpac, com o recolhimento de uma empresa especializada nesse ramo, que vai fazer o descarte da maneira certa, biológica, sem prejudicar o meio ambiente, ok? Então, as vantagens dessa máquina de bobina. Eu vou explicar para você o seguinte. Aqui, o tipo de liga dela é a garra, entendeu? Então a garra é o tradicional para esse tipo de máquina, certo? Ela tem um furinho aqui, que vai ser a parte positiva, né? Ela vai fazer funcionar a parte positiva, e aqui embaixo a parte negativa. Então, se você perceber, para você saber se isso aqui está errado a ligação ou não, a máquina geralmente esquenta quando você liga ao contrário, positivo no negativo e negativo no positivo. Então, geralmente é um padrão a gente observar esse tipo de funcionamento da máquina. Geralmente vem essa borrachinha preta aqui para indicar a parte negativa, ou ele já vem escrito letrinha branca aqui. Então quem fabrica isso daqui, a parte elétrica, já tem essa noção de manter essa parte aqui indicada para a gente saber que o negativo é embaixo, para não ter problema da máquina ficar esquentando à toa, certo? Então, a diferença dessa máquina aqui é o seguinte: você consegue fazer contorno, sombreado e pintura com ela tranquilamente, apenas fazendo a regulagem desse parafuso aqui, que é muito simples. A gente solta esse parafusinho em plástico aqui para poder dar mais aperto, né? Mais aperto, ele vai encostar mais o batedor, que é essa pecinha de ferro que está com a mola, vai encostar mais na cabeça das bobinas, então ele vai ficar mais próximo, vai bater uma batida mais curta, que a gente usaria para contorno, uma batida curta e rápida. Se você soltar mais, ele vai ficar uma batida média, entendeu? Uma distância média, você pode reparar, né? Aqui pela separação da cabeça da bobina, você vai separar ela um pouco mais para fazer uma pintura sólida no caso, tá bom? Dá para fazer contorno também, aí você recua a agulha na ponta da biqueira aqui, você regula a quantidade que você quer que entre na pele, tá certo? Geralmente as pessoas usam essa maneira aí, um pouco maior, né? Que seria para pintura sólida, eles usam para pintura sólida e usam para contorno também, só regulando também a ponta da agulha e a velocidade na fonte, para contorno ou para pintura sólida, que a gente chama também de regulagem híbrida, tá bom? Dá para você fazer o contorno e a pintura e o sombreado ali também. O sombreado você usaria menos velocidade na máquina, com uma batida média. Se você quiser um sombreado com uma batida mais flexível, você vai soltar mais, para que ela fique bem aberta, entendeu? Então quando você tiver com a máquina trabalhando, você vai perceber que ela fica bem suave, ela fica bem flexível, e dessa maneira você consegue trabalhar muito melhor com ela para fazer o sombreado, já que ela não vai ter um grande impacto de agulha na pele. A força que ela vai bater vai ser uma força suave, simplesmente para fazer aquele degradê brando que a gente precisa para o sombreado, tá certo? Então a regulagem da máquina só é mexendo nessa parte aqui, tá bom? Então eu vou ligar aqui para a gente ver como que funciona esse mecanismo aqui da regulagem. Ó, quando você ligar e ela começar a fazer isso, ou ela está com algum mau contato, encostando no chassi, nessa carcaça, né? Geralmente os fios eles são todos encapados para não encostar, mas se ela permanecer fazendo isso, ela está em curto. Aí você tem que descobrir onde o fio está encostando para dar esse defeito. Ou você solta o parafuso de cima, porque ele está muito apertado e ele não está dando espaço para a máquina vibrar. Então, você soltando aqui, olha, você vai perceber que a máquina já vai ter espaço para vibrar.
Então, olha só, você vai olhar de frente para a máquina para você ver aqui a projeção de duas bolinhas. Se for duas bolinhas próximas, ela estaria boa para contorno. Separação de 1 milímetro mais ou menos entre uma bolinha e outra, você estaria numa batida híbrida, certo? Olha só. E se você quer ela bem próxima, ela não vai ter quase separação, ela vai estar uma batida fechada, tá? Batida fechada para contorno, para quem gosta, né, de batida curta, uma batida média com abertura de 1 milímetro mais ou menos entre a projeção das duas bolinhas, e para fazer a pintura sólida e transformar ela em máquina híbrida, né, contorno, sombreado e pintura, para fazer os três trabalhos com uma regulagem apenas, ou trabalhar só com sombreado, abrindo bastante, olha. Então quando a gente abre bastante, ela fica bem molinha, olha, você encostando o dedo, você vai perceber que ela vai vibrar bem macio, para não ferir demais a pele, tá certo? Então você conseguindo deixar na velocidade que você quer, você regulou aqui, é só apertar o parafusinho e ela vai segurar a batida do jeito que você projetou. Se você quer regular ela um pouco mais apertada a batida para ficar mais rápida, você pode apertar um pouquinho, né? Não pode ficar muito apertado, porque senão a máquina vai trabalhar pressionada demais e ela vai esquentar. Entendeu? Então a regulagem prática da máquina de bobina é esse estilo aqui, tá certo? Outra coisa que é interessante dizer, na máquina de bobina você só consegue usar esse tipo de agulha aqui, ó, agulha tradicional, tá certo? Que é a haste com a agulha soldada na ponta. Pode ser de pintura, pode ser de contorno, pode ser buchão, o que você quiser. E você consegue usar a biqueira descartável e a biqueira tradicional também, que a biqueira não é descartável, é esterilizável e só a pontinha descartável. Então na máquina de bobina você consegue usar esse conjunto, certo? Que é o conjunto mais tradicional que a gente diz, né? Você não consegue usar o tal cartucho na realidade, né? Que é uma coisa mais moderna, porque pelo fato dela ter essa flexibilidade aqui, quando ela bate na pele, ela vai recuar um pouco para trás pela força que a pele produz, contrária à perfuração. Então, como o mecanismo do cartucho precisa de mais impacto, mais batida, certo? Tem que ser na forma de máquina rotativa. A máquina de bobina não serve para você usar com cartucho, certo? Então você vai usar com os modelos tradicionais de agulhas e biqueiras e ponteiras, tá certo? Então espero que você tenha entendido essa parte prática da máquina de tatuagem de bobina. Em relação a firmeza no trabalho, em contornos, em pinturas, eu acho muito boa essa máquina. Ela vai produzir o mesmo trabalho, a mesma qualidade que qualquer máquina, só vai depender do tatuador, do artista se identificar com esse tipo de trabalho, né, com essa máquina, com o peso dela, com o barulho dela, com a vibração que ela produz, e aprender realmente a fazer todas essas regulagens que ela necessita. Então ela é um pouco mais complexa de se trabalhar por causa disso, porque você tem que se virar para fazer todas as regulagens que você precisa para o seu trabalho, contorno, sombreado e pintura, tá ok? Então é uma máquina excelente, eu digo que é uma máquina para toda a vida, porque ela não vai te produzir dificuldades grandes em relação à manutenção, você mesmo pode fazer a manutenção dela, se ela der algum defeito, algum mau contato, é muito simples de resolver, diferente de uma máquina de motor, tá certo? Então vamos passar para o próximo ponto agora, que é as máquinas rotativas. Voltando agora à nossa explicação, então vamos entrar nesse ponto de máquina rotativa, que é o que está o pessoal mais usando ultimamente, certo? Então, a máquina rotativa nada mais é do que um motor, um plug que leva energia para ele, e esse tipo de máquina a gente chama de direct, tá certo? Porque simplesmente esse rotor é ligado como um contrapeso, né, diretamente no eixo do motor, tá certo? Então ela não exerce quase dificuldade para o motor trabalhar, ela é uma máquina muito suave, muito leve, boa de trabalhar, silenciosa também, é muito boa para quem quer começar a trabalhar sem ter todos os problemas que essa máquina pode produzir quando você não sabe mexer com ela, em relação a regulagem, peso e tudo mais, tá bom? Então isso aqui já digamos que é uma máquina de tatuagem para quem já é mais avançado na profissão e consegue lidar com esse tipo de equipamento e consegue regular da maneira certa que necessita. Essa aqui é a Electra Pop, é da Electric Ink, e
o que eu posso dizer dessa máquina? É uma máquina muito boa, bacana, legal de trabalhar, silenciosa, muito bacana, porque você não precisa fazer regulagem, certo? Na máquina de bobina você tem que aquela posição de regular uma batida mais curta, uma batida média e uma batida longa, certo? Na máquina de motor desse estilo aqui, ela já vem pré-ajustada esse tamanho de comprimento de perfuração, olha só. Ele vai dar em torno de 3 a 4 milímetros, 3, 3,5, 4 milímetros de profundidade, que é a rotação que o motor faz aqui, jogando esse eixo para um lado e para o outro, porque ele é fora de centro, né? Ele é excêntrico, justamente para poder levar a agulha para frente e para trás, como a gente precisa para poder fazer a tatuagem, tá ok? Então o movimento dessa máquina é interessante e ela funciona muito bem, tá bom? O que é legal também, dessa máquina você também consegue usar essas biqueiras e agulhas tradicionais, como exatamente na máquina de bobina, tá bom? Você consegue usar tranquilamente esse conjunto de materiais, tanto o descartável como o reesterilizável e a biqueira descartável, certo? A ponteirinha descartável, essa aqui é a biqueira completa, e a agulha tradicional descartável, tá ok? Então, você consegue fazer essa máquina funcionar muito bem com esse conjunto de materiais, qualquer um dos dois que você escolher, tá bom? Dependendo da sua necessidade. Ela vai dar o movimento para contorno, sombreado e pintura sólida, tranquilamente, pontilismo também. Qualquer máquina você consegue fazer pontilismo, sombreado, tudo que você precisa, as técnicas para tatuagem, todas as máquinas te produzem o mesmo funcionamento, que é justamente empurrar a agulha para frente e para trás, com a velocidade que você determinar na fonte, tá ok? Então a velocidade que você coloca na fonte é o que vai fazer a máquina te produzir o trabalho que você necessita em questão de potência de perfuração, frequência de batida e tudo mais para você fazer contorno, sombreado ou pintura na sua tatuagem. Ou até mesmo pontilismo de arraste, né? E aí, o que é mais interessante nessa máquina, além de você conseguir usar esses conjuntos tradicionais de biqueiras, ponteiras, né? O grip, que não é descartável, que é reaproveitável após uma esterilização, e as agulhas tradicionais, você consegue também usar esse adaptador, que é mais moderno, certo? Ele tem apenas uma ponta de haste, onde ele vai ser encaixado aqui dentro, né? Vai ser encaixado aqui dentro desse biquinho, e ele vai ter aquele buraquinho ali para ele movimentar para frente e para trás, quando a máquina estiver empurrando e puxando, tá ok? E aí o que acontece? Você consegue usar nela também esse conjunto aqui, ó, que é uma coisa muito boa que eles inventaram, tá? O pessoal inventou uma coisa moderna, prática, certo? Que essa partezinha aqui, tá? Vai simplesmente lá dentro ser direcionada para empurrar isso aqui, ó. Conforme a máquina funciona, ele vai empurrar a ponta da agulha para fora e fazer ela voltar, porque ela tem uma parte de silicone aqui que funciona como mola de retração, que vai puxar novamente, né? Você empurra, ela vai puxar para trás de novo, tá bom? Então o funcionamento disso aqui é muito prático, é excelente, você consegue simplesmente colocando e dando uma volta, ele já trava, tá certo? E aí você monta na sua maquininha dessa maneira, você vai colocar esse biquinho aqui e simplesmente você vai encaixar. Funciona em qualquer máquina de motor, tá bom? Não importa se ela é direct ou não. Aqui no caso a gente nem precisa usar essa borrachinha se não quiser, porque como a haste não está ligada diretamente na ponta da agulha, ela não vai dar trepidação na agulha. Então essa borrachinha a gente usa por cima da haste, certo? Quando é uma haste tradicional, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma maneira mais simples um pouco. Puxar para cima, isso. Aí agora coloca aqui e puxa ela para frente, para que ela fique presa, né? Para não deixar a haste trepidar. Que no caso, essa haste é que ela trepida um pouco a ponta, pelo fato dela ser inteiriça. Então aqui, como essa peça faz parte do conjunto, ela não trepida, tá bom? Então ela é separada ali daquela parte da haste, não tem problema de trepidar. Então veja só, você vai colocar e ela vai rodar, vai fazer o funcionamento dela aqui, e a agulha vai sair a pontinha para fora ali, tá bom? Então você vai regular no comprimento que você achar melhor, tá bom? Aqui ó, você faz o ajuste e aperta, tá? Para você fazer a ponta da agulha sair a quantidade que você precisa
para fazer o teu trabalho, seja de contorno, sombreado ou pintura, tá bom? Então vamos ligar aqui, o plug aqui é um RCA, é diferente, tá bom? Do outro estilo, e você pode ver aqui como ela funciona, olha só. Ela vai simplesmente rodar, olha, vai rodar para cima e para baixo, fazendo esse mecanismo empurrar e puxar a agulha, olha só, entendeu? Então ele provoca, na realidade, uma vibração aqui na ponta da agulha. Aí, ó, focou, ficou bacana. Então dá para você ver como é prático esse tipo de trabalho. Se você montou a máquina para fazer o contorno, você colocou esse adaptador e tranquilamente você faz o seu contorno. Você pode colocar quantas pontas você for precisar em apenas uma máquina, tá bom? Você só vai precisar regular a velocidade para cada tipo de trabalho. Se você for fazer um fine line, é uma velocidade. Se você for fazer um bold line, você vai usar outra velocidade um pouquinho mais forte, porque o bold line necessita realmente de um pouco mais de potência da máquina. Dá para fazer pintura sólida, sombreado. Você pode usar vários tipos de cartuchos, tá? Com esse adaptador, com essa máquina. Então esse tipo de máquina, ela também é uma máquina muito versátil pelo fato de você poder usar adaptador com esse tipo de ponteira, certo? Com o cartucho. E você pode também usar com as outras, com os outros estilos aqui tradicionais, tá bom? Então eu acho que ela é um estilo de máquina das melhores que tem para a gente trabalhar hoje em dia por causa disso, por causa da versatilidade. Você pode usar tanto o cartucho, dependendo da sua escolha, como o material tradicional, antigo, tá bom? Que é antigo, mas ainda está em linha, então a gente consegue trabalhar tranquilamente. A qualidade da tatuagem vai sair igual, independente do tipo de material que você usar. Vai depender só da sua técnica e da sua capacidade para fazer o trabalho. Então, a única coisa que eu acho que é um pouco ruim para essa máquina, para quem está começando, é o preço de cada cartucho. O cartucho ele custa em torno de R$10 até R$17 cada um, dependendo da quantidade de agulhas. Apesar dele ser muito prático, então isso valoriza o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho, pelo fato de ser rápido para você fazer a troca, certo? É muito fácil de trabalhar, você não precisa ficar trocando de máquina. No caso disso daqui, você tem que montar uma máquina para contorno, uma máquina para pintura, uma máquina para, sei lá, um contorno bold line. Então você vai precisar de várias máquinas. Com esse estilo aqui, você precisa de uma máquina só, mesmo esse equipamento sendo um pouco mais caro. A gente tem também esse tipo de grip, tá? Que é o adaptador para o cartucho, descartável. Tá? Ele é de plástico, igual esse estilo aqui mais ou menos, tá bom? Só que ele tem um encaixe para você colocar essa ponteirinha aqui, tá bom? Então eu acho uma máquina muito versátil, ótima de trabalhar. Para quem está começando, eu acho que é uma boa pedida, tá bom? Vale a pena investir. Não que ela seja melhor do que as outras máquinas, certo? Já vou explicar a respeito da máquina PEN. Não que ela seja melhor, mas ela é mais prática de ser usada e te dá um dinamismo melhor na hora de escolher os tipos de agulhas e tudo mais. Então com uma máquina você faz a tatuagem inteira sem problema nenhum, tá ok? Então vamos lá, passar agora para explicação da máquina PEN, tá ok? Vamos falar um pouquinho agora a respeito dessa maquininha PEN, tá certo? Essa aqui é uma maquininha chinesa, não vou desmerecer porque a maquininha chinesa também funciona, desde que você respeite a capacidade de velocidade do motor e potência do motor. Geralmente essas máquinas, elas são feitas para trabalhar em menos de 6 volts. Os motores são motores pequenos, e a voltagem deles é 6 volts, a voltagem máxima. Para você ver uma máquina nesse estilo, pode ter até um motor de 12 volts tranquilamente, tá bom? Então, a diferença entre voltagem é o que você vai usar na fonte em questão de velocidade. Você vai precisar usar menos energia nela, não quer dizer que ela vai ter um rendimento menor, ela vai trabalhar com menos energia, dando a mesma capacidade de frequência de batida que uma máquina com motor de 12 volts, tá ok? Então essa diferença é só para você se alertar em relação à quantidade de energia que você vai colocar, né, na sua máquina, conectando ela à sua fonte, tá certo? Então ela também usa o RCA, que é o padrão, tá bom? É o padrãozinho das máquinas nesse estilo. Tem também a máquina que já tem uma fonte adaptável, que você não precisa nem de clip cord, nem de pedal para ligar ela já tem um botãozinho ali, já vem a fontezinha e você vai conseguir trabalhar com ela de uma maneira melhor, sem fio, sem nada para te atrapalhar, tá bom? E tem também as máquinas que já tem a fonte embutida, tá? Você vai pagar um valor um pouquinho mais acima do que é o normal, mas é um equipamento de última geração e vai te ajudar bastante em questão de desenvolvimento e qualidade do seu trabalho.
mas eu gosto sempre de alertar o seguinte: isso funciona muito na mão de tatuadores profissionais, porque um tatuador profissional, qualquer máquina que você der na mão dele, ele vai trabalhar, ele vai fazer a tatuagem dele sem problema nenhum, ele consegue se adaptar a qualquer tipo de material que seja necessário para ele fazer o trabalho dele, tá bom? Então, a diferença entre essa máquina e as outras duas máquinas é que ela não usa isso aqui, tá? Porque ela já tem o encaixe dela aqui, certo? Não dá para você usar biqueira daquele estilo, nem biqueira descartável e nem agulha tradicional, tá bom? Então, eu acho que o recurso dela foi feito realmente para você poder usar diretamente só com cartucho, sempre cartucho. Não tem como você usar agulhas tradicionais nesse tipo de máquina, tá bom? Então, aquele tipo de máquina ali, você viu que você vai fazer a regulagem aqui, né? Ó. Você solta, empurra um pouquinho para frente, um pouquinho para trás para fazer o ajuste da profundidade da agulha que você quer. A máquina de bobina também é a mesma coisa, você vai empurrar o corpinho da biqueira um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá para fazer o ajuste da agulha. Aqui no caso, você só vai rodar, tá vendo aqui essa separação? Você vai rodar e você vai estar empurrando a ponta para fora para chegar no tamanho que você quer, tá bom? Então a partir do momento que chegou no tamanho que você quer ali, você vai funcionar a máquina, tá? Para você ver se está ficando a velocidade boa e a profundidade boa que você quer. Importante dizer que quando a máquina para, a agulha tem que se recolher, ela não pode parar para fora, porque senão ela vai enroscar na pele e vai dar problema. Então, não adianta você querer colocar a agulha muito maior do que é o percurso da máquina. Você pode ir voltando para trás aqui, olha só, tá? Até que ele esconda a ponta da agulha e fique só faceado aqui, ó, que você não sinta, mas que você veja a pontinha da agulha aqui, tá bom? Na beiradinha, sem ela parar para fora. Quando ela funcionar, ela vai ter que funcionar dessa maneira. Sai a agulha para você trabalhar com ela e ela tem que estar sempre escondendo. Então ela vai para fora e para dentro sem prejudicar o andamento da tatuagem, entendeu? Você vai conseguir fazer a máquina deslizar, seja no contorno, no sombreado ou na pintura, sem problema nenhum, tá bom? Então o funcionamento dessa máquina, aqui dentro ela tem uma hastezinha pequenininha que vai bater nessa parte aqui de trás, empurrando, fazendo esse movimento para que a agulha saia e volte para trás, tá bom? Então, esse tipo de máquina é uma máquina excelente também para você trabalhar dessa mesma maneira que está essa configuração aqui com o adaptador, né? Você vai trabalhar com cartucho e você pode trabalhar também com o tradicional se você quiser, mas se você fizer a escolha e opção por cartucho, também você trabalha tranquilamente com ela. Agora essa daqui não tem como você fazer outra escolha, ela é fabricada especialmente para você trabalhar com cartucho e não tem para onde correr, tá bom? Então ela é uma máquina mais dinâmica, mais versátil, ela é bem leve, tem uma potência muito boa, é silenciosa, não vibra muito na mão da gente e a gente consegue fazer altos trabalhos aí, desde uma tatuagem simples até uma tatuagem de realismo, tranquilamente, sem problema, usando esse tipo de máquina ou qualquer outro tipo de máquina que o tatuador profissional tiver nas mãos ali disponível na hora para fazer o seu trabalho. Então, o que eu acho que é um pouco ruim para quem está começando é em relação ao custo do cartucho, não é? Quem está começando geralmente não está com muita grana para desembolsar, né, para comprar equipamentos caros e, sei lá, investir nessas ponteiras, tá bom? Porque cada ponteira desse tipo aqui você vai gastar em torno de 10 até 17 reais. Esse daqui você vai gastar 1,50 cada um. Esse aqui você vai gastar em torno de 3 ou 4 reais, tá bom? Nessa data que eu estou fazendo o vídeo. Tem várias marcas, vários modelos, vários estilos, cada empresa fabrica o seu modelo. Esse aqui vai custar em torno de 50, 60 reais, mas esse aqui é sempre reaproveitável após uma esterilização. E esse aqui custa em torno de 50 centavos, R$1, é bem baratinho. Então o custo desse material mais básico, tá, é muito inferior ao custo desse material. Então proporciona uma melhor economia para quem está começando, tá certo? Mas a praticidade dessas máquinas com cartucho deixa as outras máquinas no chinelo, com certeza. E a gente pode usar 3RL, 5RL, qualquer agulha, tá? Para pintura, sombreado, o que quiser, tá bom? Nesse tipo de máquina. E só respeitando, para você ter realmente a qualidade do trabalho que você precisa, é a potência do motor, tá bom? Às vezes alguns tatuadores mais profissionais dizem que essas máquinas são baratas, não prestam, mas na realidade, se a pessoa trabalhar da maneira certa,
com a velocidade certa que o motor necessita para o trabalho, não vai ter problema nenhum de desempenho e nem de durabilidade da máquina, tá bom? Essa máquina já faz mais de 1 ano e meio que eu tenho ela e nunca me deu defeito. Já trabalhei com muitas tatuagens grandes por bastante tempo com ela, em torno de 4, 5 horas direto, sem nenhum tipo de dificuldade. A máquina funciona muito bem, tá bom? Então, eu respeito a opinião de outros artistas, cada um trabalha da maneira que quiser, da maneira que sabe ou da maneira que pode, certo? Mas eu aconselho você, para iniciar, se você quiser, essa máquina é uma das máquinas mais tranquilas de você trabalhar. Não precisa ser essa marca, tem várias marcas de máquina rotativa Direct. Procure por máquina rotativa Direct na internet, que você vai achar vários modelos com preços acessíveis e que você consegue também colocar o adaptador para trabalhar com o cartucho se for necessário, tá? E se for necessário também para você fazer uma economia, você pode trabalhar também com esses materiais aqui que são um pouco mais baratos, não são inferiores, tá ok? Então o preço mais baixo não quer dizer que o material é inferior, beleza? Espero que você tenha entendido a diferença entre as máquinas, espero que você esteja mais feliz agora em relação a conseguir escolher qual máquina você vai querer trabalhar, qual máquina você vai iniciar, qual vai ser a sua experiência em relação ao início de trabalho com os 3 estilos mais tradicionais de máquinas que a gente tem para trabalhar, que a gente está disponível no mercado. E é isso aí, escreve o seu feedback aí embaixo nos comentários, que eu quero saber o que você pensa, quero saber qual máquina você prefere, qual máquina que você usa, tá ok? Se você tiver alguma opinião, se você achar que eu falei alguma coisa que não condiz com o que você pensa, vai ser muito bacana também você poder expor a sua ideia. E é isso aí. Aqui é o Zago Tatu e grande abraço para você, sucesso na profissão de tatuador. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e é um prazer poder compartilhar o meu conhecimento com quem está começando nessa arte tão maravilhosa que é a tatuagem. Sucesso a todos!